Brasitolândia, os políticos como Trapacildo viviam uma realidade paralela, onde o trabalho, se é que podemos chamar assim, se resumia a sessões rápidas e convenientes nas chamadas escala 3x4. Essas sessões curtas e frequentemente ineficazes, muitas vezes de poucas horas, permitiam aos parlamentares um descanso quase constante, com longos períodos de recesso ou viagens a eventos luxuosos, todos pagos com o dinheiro de quem realmente faz o país andar, o trabalhador. Enquanto isso, o sistema de saúde e a educação pública, por exemplo, se desintegravam por falta de investimentos. Trapacildo, com um salário superior a R$40 mil mensais e uma série de benefícios de alto custo para o Estado, não via dificuldades em sua vida. Ele desfrutava de imóveis funcionais, planos de saúde vitalícios e até reembolsos por despesas pessoais, como viagens e alimentação, tudo pago por quem realmente sustenta o país. No entanto, a vida de Trapacildo não se limitava a regalias e privilégios. Ele estava envolvido em esquemas de corrupção, desviando grandes quantias de dinheiro público. Comprou, com recursos ilícitos, um luxuoso apartamento triplex, escondido sob camadas de contratos fraudulentos e projetos superfaturados que beneficiavam apenas ele e seus aliados. Enquanto a população sofria, ele sorria, protegendo seus interesses em segredo. Ao mesmo tempo, Pedrão, um ajudante de pedreiro que ganhava R$1.400 mensais, trabalhava 44 horas por semana em uma escala 6x1, sem descanso suficiente para recuperar as forças ou até mesmo cuidar da saúde. Seu único dia de descanso era consumido pelo cansaço e não havia espaço para lazer ou para cuidar de si mesmo. A disparidade entre esses dois mundos não poderia ser mais nítida. Enquanto Trapacildo vivia com regalias e benefícios garantidos, Pedrão, como tantos outros trabalhadores, enfrentava uma luta constante para sobreviver. E o pior é que essa situação não era uma exceção, mas a regra em Brasitolândia, onde os privilégios de poucos eram sustentados pelas dificuldades de muitos. A classe política, imersa na escala 3x4 de sessões rápidas e repletas de benefícios, se distanciava cada vez mais da realidade dos brasileiros que, de fato, sustentavam o país com suas mãos calejadas e seus salários baixos. Para eles, o descanso não era uma opção, mas uma necessidade urgente para conseguir se reerguer, enquanto políticos como Trapacildo se preocupavam apenas em preservar seu estilo de vida luxuoso, longe das dificuldades do povo. Pedrão, apesar de sua dedicação e das longas horas que passava trabalhando, continuava preso na mesma armadilha a cada ciclo eleitoral. Promessas vazias e discursos que acenavam com pequenos benefícios imediatos sempre o faziam escolher os mesmos políticos que, uma vez no poder, só alimentavam a corrupção e o descaso. Trapacildo e seus aliados mantinham suas posições privilegiadas, protegendo interesses próprios e afastando qualquer esperança de mudança real. Sem conhecimento sobre finanças, sem buscar empreender e preso ao emprego que mal lhe dava respiro, Pedrão via os anos passarem sem melhorias em sua vida. Repetindo os mesmos padrões e sem perspectivas de mudança, ele se afundava cada vez mais na rotina exaustiva que nunca o deixava prosperar. Na escuridão de um sistema que favorecia poucos e explorava muitos, Pedrão seguia na mesma, preso ao ciclo que o mantinha à margem, sempre esperando que a próxima promessa fosse diferente, mas sempre vendo o mesmo resultado. Já parou para pensar se é justo que políticos recebam salários superiores a R$40 mil mensais, além de terem uma série de benefícios que o trabalhador comum nunca verá? Enquanto isso, a realidade de milhões de brasileiros é viver com um salário mínimo, que mal cobre o básico para sobreviver. Essa diferença gritante entre os que governam e os que sustentam o país é um reflexo de uma estrutura desequilibrada, que privilegia poucos em detrimento da maioria. E o que dizer da carga de trabalho? Políticos desfrutam de uma escala 3x4, com sessões rápidas e repletas de folgas, enquanto trabalhadores como Pedrão
enfrentam a dura rotina de uma escala 6x1, com poucas chances de descanso. Você acha justo que aqueles que deveriam estar trabalhando pelo bem da população tenham mais descanso e privilégios do que as pessoas que movem o país com esforço diário? Essa desigualdade só reforça o distanciamento entre os que criam leis e os que vivem sob elas. Agora, olhemos para Pedrão e sua situação. Trabalhador incansável, que ainda cai na armadilha de promessas vazias em cada ciclo eleitoral, escolhendo políticos que apenas enriquecem às custas do público. É hora de refletir sobre essa dinâmica e perguntar: até quando Pedrão deve continuar cometendo esses erros? Até quando ele, e tantos outros como ele, votarão em figuras que desviam milhões diariamente, aprofundando ainda mais a desigualdade? Acredito que todos os políticos deveriam receber um salário mais compatível com a realidade dos cidadãos que representam, e que os benefícios luxuosos fossem cortados para reduzir os gastos públicos. Além disso, os impostos precisam baixar para que o trabalhador tenha mais condições de prosperar. Precisamos repensar a escala de trabalho, acabando com a escala 6x1, que suga as forças de quem realmente sustenta a nação. Comente sua opinião e compartilhe sua análise. É essencial que todos participem dessa discussão para que possamos construir um caminho rumo a uma sociedade mais justa e equilibrada.